esses dias. Uma rapariga lá da OEA postou uma defesa ao Jean Willis, dizendo que estava indignada e etc. E eu respondi. Eu respondi dizendo que eu espero uma resposta da OEA desde 2008. Postei inclusive as provas dessa minha espera e também a minha desistência, né? E até agora não recebi nenhuma resposta. Ou seja, eu enfrentei de novo a OEA lá no Twitter para todo mundo ver. Ela poderia ter respondido e eles simplesmente se calaram. Ou seja, eles se omitiram mais uma vez diante da minha situação. Então é complicado, porque tá evidente que para você ter direitos na OEA você precisa ter... Deixa eu ver, pessoal, uma coisa aqui. Você precisa ter algum atributo, né, de esquerda. E eu não tenho nenhum atributo de esquerda, né? Eu postei inclusive uma foto muito dura, que é a foto do meu filho morto, para eles entenderem a gravidade do assunto, e nem assim eles responderam. Mas o do Jean Willis, eles estão todos preocupados. A OEA, né? Inclusive, se vocês fizerem um levantamento na internet sobre os casos que a OEA julgou até hoje, vocês vão ver que todos eles são políticos de esquerda, tá? Por exemplo, a OEA fez o governo brasileiro indenizar o MST porque teve os telefones sigilos quebrados. Então, você vai encontrar isso aí na rede, tá? Muito bem, mas olha, vocês viram o título hoje, é um pouco da minha live, é um pouco diferente, né? O título hoje é o que aconteceu para o Brasil, no Brasil. Uma espécie de uma reportagem no estilo documentário, que foi publicado pela BBC aqui em Londres, tá? E nós vamos conversar muito sobre isso, porque nós estamos diante, mais uma vez, de uma série de mentiras, de uma canalice tremenda, né? Porque esse documentário visa destruir a imagem do Jair Bolsonaro e transformar a esquerda toda em carneirinhos indefesos. E isso a gente não pode deixar. Eu vou fazer agora um vídeo onde eu vou desmontar essa reportagem ponto a ponto, né? E eu vou dizer para vocês mais ou menos o que acontece nesse documentário. Quem aparece no documentário é Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso diz que o Bolsonaro é uma ameaça e que ele está preocupado com a democracia, com essa eleição. E na verdade a gente sabe muito bem quem é Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é o cara que gastou uma grana preta pagando os deputados para aprovarem a reeleição, né? Isso entre outras coisas. Tem aquela história da pasta rosa, enfim. Tem milhares de rolos do Fernando Henrique que nunca foram apurados corretamente. Bom, aí eles citam um cara chamado Eduardo Lisboa, que era um ex-eleitor do PT e que hoje é Bolsonaro. Esse cara desce o cacete no PT, mas é um cara que não tem peso, né? Eduardo Lisboa, eu não faço nem ideia de quem seja. Então eles colocaram um cara qualquer para fazer o contrapeso. E do outro lado eles colocaram todos os pesos do mundo, mas são pesos falsos, né? Por exemplo, eles colocaram uma menina chamada Laura Carvalho, se diz economista. E ela disse claramente que tudo isso foi um golpe, que o Brasil estava muito bem economicamente, que tudo isso foi tramado para que a gente derrubasse a Dilma e colocasse Jair Bolsonaro no cargo de presidente, que era uma trama de direita, que era alguma coisa que a direita já estava planejando para tirar Dilma Rousseff do poder, quando na verdade todo mundo sabe que a verdade é outra. Dilma Rousseff é uma bandida, uma ladra, né? O que ela gastou em Pasadena com aquela usina, por exemplo, em Abreu Lima também, fica longe de ser algo simples e fora de criminalidade. Aquilo é um crime, né? Ela devia estar presa já há muito tempo. Mas não, eles colocaram essa Laura Carvalho, economista, para dizer isso. Aí tem uma outra pessoa que é entrevistada nesse documentário que chama Esther Solano. A Esther Solano é uma cientista política, se eu não me engano ela é argentina, então ela dá o depoimento em castelhano para esse documentário,
e dizendo que foi um golpe contra Dilma e que era um absurdo, que a gente tinha que respeitar a democracia, aquelas histórias todas. Para quem não sabe quem é Esther Solano, ela é ativista do Black Bloc, tá? Ela escreveu um livro, inclusive, sobre o Black Bloc. Se vocês procurarem no YouTube, na Jovem Pan, tá? Tem uma entrevista dela quando ela foi lançar esse livro dos Black Blocs, e teve um pega pra capar entre o Carioca e o rapaz que estava com ela. Eu não me lembro agora o nome desse rapaz. Aliás, esse rapaz é um que estava na edição do meu livro e que pulou fora. Então, pessoal, nós estamos dando ouvidos para uma tal de Esther Solano, que sequer brasileira sequer fala português, e ela opinando sobre o nosso país para a BBC em Londres. Olha só que situação nós estamos. Descendo o pau no nosso país, sendo que ela é argentina. Ela não tem absolutamente nada a ver com o nosso país, sequer tem conhecimento para dizer alguma coisa. Ela é de esquerda. Bom, aí começam as coisas ficarem mais pesadas, né? Por exemplo, quem faz depoimento nesse documentário também é um tal de Rodrigo Janot. Não sei se vocês sabem quem é o Rodrigo Janot, que é o ex-procurador-geral da República, enrolado com a JBS. Não sei se vocês lembram da história. Ele fez toda aquela situação de denúncia de delação premiada, né? Aí tinha um procurador envolvido que trabalhava para a JBS e trabalhava para o Ministério Público ao mesmo tempo. E quem é o Rodrigo Janot? O Rodrigo Janot é um cara cujo irmão tinha uma empresa na Bélgica, deu um golpe milionário, um golpe financeiro na Bélgica, teve a prisão decretada e fugiu para o Brasil. Aí chegou no Brasil, ele foi protegido pelo próprio irmão, que era procurador da República, ou seja, ele cometeu um crime escondendo um bandido internacional, procurado inclusive pela Interpol. Esse é o Rodrigo Janot, que agora está fazendo um depoimento nesse documentário, dizendo que não havia motivos para impeachment da Dilma. Olha só, Rodrigo Janot dizendo que não havia motivos para impeachment da Dilma. Eu vou colocar para vocês depois o link desse documentário aqui na descrição, mas infelizmente ele é em inglês, tá? A narração do inglês, que é o mais importante, talvez vocês tenham dificuldade aí. Muito bem, pessoal, então eu estava falando do Rodrigo Janot, dizendo abertamente na BBC que não havia motivo para impeachment, tá? Depois disso, eles entrevistaram Temer. O Temer repete a mesma coisa. Ele diz que o impeachment foi político, que não havia outro motivo senão político. É piada, né? É piada das grossas. Depois, pessoal, tem um terceiro elemento aí, um último elemento, aliás, que ele dá o depoimento, que é Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo na época do impeachment, dizendo que o impeachment não podia ter sido feito. E mais, voltando um pouco a Rodrigo Janot, eles começam a criticar Sérgio Moro. Rodrigo Janot diz para o documentário que ele jamais aceitaria o cargo de ministro da Justiça, porque ele trabalhou na Lava Jato. Olha, eu acho que o Rodrigo Janot jamais aceitaria o cargo de ministro da Justiça, porque jamais seria convidado para isso. Porque ele é um vagabundo que não tem espaço nesse governo do Bolsonaro, né? Quem é Janot para pensar que poderia ser ministro da Justiça? É mais fácil o Janot ser o chefe de quadrilha de alguma organização de tráfico de drogas ou alguma coisa assim, porque é o que ele fazia. Ele escondia o irmão dele no Brasil, que era procurado pela Interpol. Então esse procurador, inclusive, ele já deveria ter sido afastado do Ministério Público há muito tempo. E está lá, ganhando nosso dinheiro sem fazer porcaria nenhuma. Bom, e o Ricardo Lewandowski descendo o cacete, né, no Brasil, dizendo que o impeachment foi um engano do governo, porque não havia motivos para impeachment. Logo ele, que rasgou a Constituição, permitindo que a Dilma ficasse ainda com a possibilidade de concorrer a eleições. Infelizmente para o Ricardo Lewandowski,
ela perdeu, né? Bom, o que significa tudo isso? Dentro dessa história toda que eu estou falando para vocês, existem vários momentos no documentário que é falso, completamente falso. Para vocês terem uma ideia, eles chegam num ponto em que eles estão falando da disputa de Lula, de Dilma e Aécio, e aí quando eles falam que a Dilma ganhou a eleição, eles colocam imagens de black blocs destruindo carros, dizendo que foram as pessoas de direita, os eleitores de direita depredando de raiva porque a Dilma ganhou. Então é uma desonestidade terrível. É uma desonestidade porca, é uma coisa que se eu fosse o governo brasileiro, eu exigia a retratação da BBC, porque isso que eles fizeram é crime, é criminoso. Tanto é que eu fiquei tão incomodado que, por morar aqui na Inglaterra, eu não sei se vocês sabem, eu sou obrigado a pagar a BBC para assistir. É uma TV aberta, mas eu sou obrigado a pagar, mesmo que eu não assista, tá? Vem o boleto, você tem que pagar. Se você não pagar, você está ferrado. Bom, então como eu pago, eu mandei lá uma reclamação. Existe lá uma área de reclamação, né, que você pode reclamar, e eles são obrigados a te dar uma resposta. Então nessa reclamação eu descrevi os absurdos desse documentário e citei minha situação. Olha, eu estou aqui na Inglaterra porque eu estou asilado. E eu estou asilado aqui porque justamente foi no governo Lula que ele não deu atenção nenhuma. E por que eu fui asilado? Porque ele dava cobertura para bandidos, e é o que ele faz até hoje. Oi Maurício, abraço aí em Sorocaba. Ó, a Laila dizendo, aqui na Alemanha pagamos TV e rádio também. Sim, na Itália eu também pagava, aqui eu também pago. Então logo, não faz sentido eu não reclamar, eu estou pagando para ver um programa e eu quero saber a origem desse programa, de onde surgiu isso tudo e etc. Bom, então pessoal, eles começaram com essa história e eles criam todo um painel, um panorama, que quem assiste aquilo, olha, a gente fica com tanta dó do Lula que eu quase promovi uma passeata para soltar o Lula da cadeia, depois que eu vi esse documentário. Porque ele é tão mentiroso, ele é tão absurdo, ele conduz as pessoas a pensarem de uma forma tão vigarista, que é praticamente impossível até de fazer uns comentários. Por isso eu vou fazer um vídeo explicando ponto a ponto onde eles foram desonestos, né? Eles começam num determinado ponto dizendo que o Bolsonaro ganhou as eleições através de fake news. Aí vamos lembrar um pouco das coisas, né? Não, ainda não recebi a resposta. Eles têm 15 dias para responder. É aberto isso vai ser discutido no conselho, etc. Bom, então eles disseram que o Bolsonaro ganhou com fake news e eles mostraram lá uma fotinho da Manuela Dávila com uma camiseta que trocaram o escrito da camiseta. Então aquilo significa que o Bolsonaro ganhou a eleição porque ele fez aquela fake news. Só que eles esquecem de citar, por exemplo, aquela menina que se cortou na barriga com o símbolo suástica, dizendo que foram eleitores do Bolsonaro e depois ficou claro que era mentira, né? Que por sinal, eu não sei o que está dando aquele caso. Essa menina, ela fez falsa comunicação de crime e deveria estar presa e deveria estar respondendo processo criminal. E, no entanto, a gente não sabe o que está acontecendo lá daquele lado, né? E teve tantas outras. Por exemplo, eles citaram também que a cartilha gay era fake news. Quando nós temos um vídeo do pessoal do Ministério da Cultura discutindo aquela questão de onde seria o beijo lésbico, eu colocaria a língua e etc. Isso é evidente, tá gravado. E tem vários vídeos na internet também de pais reclamando dos livros que receberam da escola que eram cartilhas gay. E eles dizem que isso tudo, na verdade, era fake news. E não é fake news, né? Então, eles chegam até esse ponto. Outro ponto interessante, pessoal, em relação à facada que o Bolsonaro toma. A BBC diz que o Adélio era um lobo solitário com problemas mentais. Então, ele deu a facada e dá a sensação de que não existe nenhum interesse político nessa facada. Quando nós sabemos que o Adélio, por exemplo, ele era membro do PSOL,
Ele foi atrás dos filhos do Bolsonaro. Um cara retardado mental não faz isso. Ele tinha dinheiro para fazer tudo isso e quando ele cometeu o crime, 4 advogados vieram de jatinho atender o elemento. Quer dizer então que é um lobo solitário, retardado mental, que tem toda essa estrutura em torno dele. E a BBC não fala em nenhum momento da questão de ele ter sido membro do PSOL. Então, mais uma vez, eles começam a deturpar a verdade e fazer com que as pessoas tenham a sensação de que tudo foi uma grande armação. Depois eles começam com aquela história do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro, olha só, eles falam que o Sérgio Moro, ele elaborou toda essa estrutura para derrubar o Lula, para colocar Jair Bolsonaro no poder. Que a direita precisava do poder e foi usado o Sérgio Moro. Como se o Sérgio Moro fosse alguém com o poder suficiente para fazer tudo isso sozinho, né? Eles não sabem, por exemplo, ou fingem que não sabem, que a denúncia parte do Ministério Público, que é investigado depois de uma investigação da Polícia Federal, o juiz aceita a denúncia e o juiz conduz o processo. É só isso. No mesmo foco, eles fizeram com Eduardo Cunha. Eles disseram que o Eduardo Cunha ele armou o impeachment da Dilma, quando na verdade todo mundo sabe que o impeachment da Dilma foi impetrado pela Janaína Pascoal, certo? É obrigação da mesa da Câmara aceitar ou recusar o pedido de impeachment. Havendo indícios, havendo uma base mínima concreta, a Câmara tem que aceitar o pedido de impeachment e foi o que fez. Né? O Eduardo Cunha ele não tem absolutamente nada a ver com essa história. Ele simplesmente botou para votar. Então eles culparam o Eduardo Cunha e depois eles mostram o Eduardo Cunha indo para a cadeia, dando a sensação de que ele é um cara que foi preso porque ele é desonesto mesmo, como se os petistas não tivessem preso. Aliás, nesse documentário eles não falam nada dos petistas presos, eles só citam o Lula no finalzinho do documentário como se ele fosse um injustiçado. Eles não falam dos outros petistas presos. Eles citam Eduardo Cunha, Paulo Roberto Costa, que era o cara da Petrobras, e o Lula. Você não tem mais. Depois eles falam, muita gente foi presa, mas eles não falam quem são as pessoas que foram presas. Eles não falam nem o motivo dessas pessoas estarem presas. Então é muito complicado. Eu vou ter que fazer um vídeo derrubando esse documentário, porque eu não vejo outra alternativa. Estou tentando até passar para vocês o máximo que eu posso, mas é difícil, né? Eu entendo que é difícil até passar isso para vocês. E aí eles falam que a JBS é que fazia corrupção com o Temer também para derrubar o Lula, toda essa história de derrubar o Lula. Quando eles esquecem que a JBS pegou dinheiro do BNDES e se tornou a maior companhia do mundo de carnes durante o governo Lula, né? Eles esquecem de citar esses pequenos detalhes. E aí dá a sensação que o brasileiro é um bando de otários e que está prendendo um cara injustiçado e que não percebeu toda a trama que fizeram para derrubar o Lula. É essa a sensação que eu tive. Nós somos todos idiotas, otários, que nós não percebemos que nós fomos enganados pela direita só para derrubar o Lula, que era o melhor presidente do Brasil. Então, pessoal, basicamente a live de hoje eu queria falar sobre isso. Para encerrar a live, nós vimos aí que morreu o irmão do Lula, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas eu acredito que sim. Morreu o irmão do Lula e ele pediu para que fosse ao velório, né? Então lá no Twitter eu coloquei, olha, eu acho que não é legal a gente pagar a viagem do Lula, né? Ficar pagando viagem de bêbado preso. O cara sai de Curitiba, vai para São Paulo de jatinho, ou sei lá do que, e o cara ainda vai, nós vamos ainda pagar as despesas dele, não é legal, né? Pessoal, só um minutinho que eu tô acertando um negócio aqui, ó. Já já eu retomo. Bom,
Vamos continuar. Então o que acontece? Eu postei lá que eu não estava disposto a pagar a viagem do Lula para ir num velório, né? Simplesmente porque a gente tem que começar a pensar em direitos iguais. Não é isso que o PT prega bastante? Direitos iguais. Então, direitos iguais. Lá em São Paulo tem um monte de preso que são do Nordeste, que perdem seus familiares e ninguém freta jatinho para levar eles para lá, para ir num velório. Então não faz sentido a gente pagar para um cara que deu o maior golpe no Brasil, o maior golpe financeiro em toda a história da República. Ele que vá por conta própria. Mesmo assim, seria também um absurdo, porque os outros presos também não podem fazer isso, nem por conta própria. E todo mundo sabe que o Lula estava preparando, o que o PT estava preparando, era um comício no velório. Era a chance de ele sair da cadeia, pegar um microfone e falar por 2, 3 horas. Ele vai alegar que está no velório, ele pode falar a madrugada inteira e a gente ia ter que ouvir as baboseiras dele, né? Então, até onde eu sei, parece que foi negado para ele ir visitar o irmão e eu fico muito feliz com isso. E aí eu comecei a receber as críticas dos acéfalos, né, dos idiotas da esquerda, que eu não tenho empatia. Eu devia ter empatia com o Lula. Eu mostrei nas lives anteriores, eu acho que foi no domingo, aquelas mensagens que eles publicaram sobre as pessoas que morreram em Brumadinho, né? Dizendo que tinha mais que morrer porque era tudo bolsominions, né? Que não valia mais que um animal, que o animal valia mais. E agora o cara vem pedir empatia com a morte do irmão do Lula. Olha, a minha empatia que eu tenho com a morte do irmão do Lula é a mesma que eu tenho com a Marielle. Eu peço que cremem, porque nenhum verme é obrigado a comer aquela merda, entendeu? Então o melhor é cremar, porque esses vermes depois podem se contaminar e sair gritando Lula livre. Então tem que queimar esse corpo aí o mais rápido possível. Se o pessoal achou que eu estou sendo muito grosseiro, eu quero que se dane, porque esse tipo de gente que não respeita, né, as tragédias que acontecem no Brasil ainda vem pedir empatia para um vagabundo, né? E esse cara bebia tanto que não é nem difícil tacar fogo no cara, é acender um fósforo e sair correndo ali que aquilo lá explode. É um baita cachaceiro, igual o irmão. Então deixa queimar aquela bosta e paciência, entendeu? E se não gostou que eu não tenho empatia por esses vagabundos, vá naquele lugar, porque eu não tenho empatia com quem pode usar morte de pessoas inocentes para política. E é isso que eu estou dizendo agora. Então eu acho que morreu tarde, podia ter morrido antes, mas já que ficou até agora, que a gente creme esse cara logo para não dar nenhum trabalho para os vermes, né? Os vermes não merecem esse tipo de coisa. Bom, pessoal, esse é o meu recado de hoje. Como sempre, a gente está nessa história toda. A minha preocupação, eu já disse nas lives anteriores, está na hora de a gente começar a se mobilizar, fazer documentários mostrando a verdade, né? Porque as pessoas falam assim para mim: ah, olha, deixa eles falarem lá fora não importa. Importa sim, gente. Vocês não fazem ideia do quanto isso é importante. Eles estão criando uma narrativa aqui na Europa de que o Brasil é um país completamente fascista, que está expulsando as pessoas por violência, como é o caso do queima-rosca lá, Jean Willis, e que nós estamos tocando terror. Nós não estamos tocando terror, não existe nada do que está sendo dito aqui fora. E agora esse documentário vem para chutar o pau da barraca, dizer que tudo que está acontecendo aqui é obra de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. E dando ênfase para coisas que são mentirosas, né? Então nós precisamos começar a fazer documentários e desmentir essa turma. Eu vou pegar esse agora da BBC, vou me debruçar lá e vou mostrar as mentiras, porque é um absurdo, pessoal. Eles colocam imagens do Black Bloc como se fossem os eleitores de Bolsonaro. É ridículo o que eles fizeram. Quando eles falam, inclusive, daquela morte do
do cinegrafista, eles passam rapidamente pela história. Eles não falam que foram os Black Blocs que morreram, eles dizem que foi confronto. Mas por que eles não falam a verdade? Que esse confronto foi feito pelos Black Blocs. Foram eles que mataram o cinegrafista. Eles não falam isso. Outra coisa que se vê no documentário é a polícia descendo a borracha em todo mundo. Eles pegaram vários trechos de ataque da polícia nesses grupinhos e colocaram isso como sendo uma coisa normal, como se toda passeata, como se toda movimentação tivesse a polícia batendo. Todo mundo que é o mínimo decente sabe que as manifestações da direita nunca tiveram qualquer tipo de violência. Nunca tiveram qualquer tipo de violência. Toda violência, destruição de patrimônio público era feito pelos Black Blocs, pelos esquerdistas, os mascarados, aqueles caras que se tampavam o rosto e iam depredar os patrimônios. E aí o cara coloca isso no documentário como sendo pessoas de direita fazendo atentado porque estavam insatisfeitos com a esquerda. Oi, Aparecida, tô bem, sim, obrigado. Então, o problema é que esse documentário, eu não sei se ele vai rodar no Brasil, eu sei que ele está rodando aqui. Eu sei porque existe uma área na BBC, na internet, que chama iPlayer. Eu fui lá e tem lá, são 3 episódios, tá? 20 e poucos minutos cada um. E foi imediatamente que eu fiz a reclamação. Eu vi esse documentário, alguém publicou no YouTube, tá? Por regra geral, esse cara poderia ter tomado um strike, porque a BBC não brinca muito em serviço. Mas deixaram, né? Estranhamente deixaram. Então vocês podem encontrar o título do documentário, é o mesmo título dessa live, tá? Vocês colocam aí no YouTube e vocês vão encontrar. Oi, Manuel. Então, é o mesmo título dessa live. Eu vou procurar aqui para vocês, se for o caso, eu coloco os links na descrição. Aliás, eu tenho aqui, eu já vou colocar, assim que terminar a live, eu coloco os links para vocês. Infelizmente é em inglês. Uma coisa que eu vou preparar a vocês é que a maior parte do documentário é uma entrevista com a Dilma, tá? Então a Dilma vai narrando aquela história toda de que ela foi vítima de um golpe, aquela história que vocês já estão cansados de ouvir, né? Mas vale a pena. É isso aí, Fabiano. BBC, What Happened to Brazil. Não vi o vídeo do Glenn Greenwald. A maior parte do documentário é uma entrevista com a Dilma, tadinha, chorando lá, falando, eu não sei. Não, a Dilma falando em português. Tá doido, a Dilma falando em inglês ia ser trágico, né? Os caras, eles conseguiram fazer um milagre de distorcer a história, mas fazer a Dilma falar inglês, puta, aí já não é mais milagre, aí o cara já ia virar Jesus, não ia nem ser santo, né? Não ia ter jeito. É um bando, rapaz, é um bando de gente safada, esses caras, não sei como é que pode, né? O tradutor, para variar, sofreu, né? A BBC entrou nessa esquerda já faz tempo. A BBC eu acho que sempre foi de esquerda, viu? Agora, como ela é uma estatal, né, isso é o que me preocupou, porque ela tem o peso de uma estatal. Ela tem, aqui na Inglaterra, ela tem um peso, no mundo inteiro, a BBC tem um peso muito grande, né? E nós não podemos deixar isso, a gente precisa colocar os pingos nos is, mostrar a verdade dos fatos e que dane-se, né? A BBC, dane-se todo mundo.
Não, não é estranho que a live não caiu, não. Eu tive que trocar o meu IP. Eu tô usando um esquema aqui de troca de IP, porque senão eles derrubam mesmo.